Em toda a história, alguns animais foram muito além de simples caçadores. Eles se tornaram verdadeiras máquinas de matar, capazes de deixar vilas inteiras em pânico. Criaturas que escolheram humanos como alvo e espalharam medo por onde passavam. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao Fatos. E são exatamente esses animais que vamos conhecer hoje, galera. Os três maiores devoradores de homens que já existiram. E acreditem, as histórias deles são de arrepiar. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Leopardo de Rudrapali. Entre 1918 e 1926, um único leopardo, galera, tacou o terror no norte da Índia. Nesse tempo, esse lugar era uma rota de peregrinação super movimentada e cheia de vilas e santuários. Mas mesmo assim, durante 8 anos, ninguém tinha coragem de andar por aquelas estradas depois que escurecia. Com isso, você já pode imaginar que os ataques sempre vinham à noite. E o terror era tão grande, galera, que quando começava a anoitecer, os moradores se trancavam em casa, na esperança de que, digamos, o demônio não viesse bater na porta deles. E esse leopardo era diferente de todos os outros, galera. Ele não ficava esperando no mato como um predador comum. Muito pelo contrário, ele invadia as vilas e quebrava as paredes das casas, que na época eram feitas de barro, ou até mesmo pulava por telhados de palha e arrastava as pessoas para fora para nunca mais voltarem, pessoal. Só para vocês terem uma noção, o número oficial fala em 125 mortes, mas os moradores que moravam por lá garantem que foi muito maior. Até porque muita gente vivia em vilarejos tão pequenos e isolados que as mortes nem eram registradas. Ainda mais que os ataques eram sempre precisos e muito silenciosos, e as vítimas simplesmente desapareciam. Inclusive, o governo até tentou de tudo para conseguir deter ele, desde armadilhas, veneno e até patrulhas com soldados bem armados. Mas nenhuma dessas estratégias funcionava com esse leopardo, galera. Então, a única solução encontrada foi chamar um caçador britânico bem experiente da época, chamado de Jim Corbould, que ficou bem famoso justamente por ir atrás de outros animais também devoradores de humanos. Mas ele mesmo admitiu, galera, que esse era o predador mais esperto e até difícil que ele já tinha enfrentado. Não é à toa, pessoal, que a caçada demorou 10 semanas, com ele se acampando no frio e seguindo rastros que pareciam sumir do nada, até que no dia 2 de maio de 1926, ele finalmente conseguiu abatê-lo. Era um macho enorme, com mais de 2 metros de comprimento, galera, saudável, sem doença ou ferimentos. Então, por que ele atacava os humanos, galera? Corbould acreditava que a resposta podia estar na pandemia da gripe de 1918, já que naquele período vilas inteiras ficaram sem gente para enterrar os mortos e os corpos acabaram ficando expostos por dias. Assim, provavelmente, o leopardo, ainda filhote, aprendeu que humanos era uma refeição, digamos, fácil. E quando a pandemia acabou e os corpos sumiram, ele simplesmente não esqueceu da lição e partiu atacar as pessoas. Algo bizarro demais, né, galera? Devoradores de homens de chavo. Agora vamos voltar lá para o ano de 1898 para contar um relato, pessoal, que aconteceu durante a construção da ferrovia que liga a Quênia a Uganda, quando 2 leões machos enormes começaram a rondar os acampamentos que ficavam perto desse rio Chavo. Aliás, quase toda noite eles arrastavam alguém das tendas,
sem dar a menor chance deles reagirem. Com isso, é claro que o pessoal tentou de tudo para se proteger, desde levantar cercas com espinhos, acenderam fogueiras enormes, mas nada funcionava, galera. E o pior, esses leões não eram só oportunistas pegando o que aparecia, eles eram caçadores pacientes e certeiros, voltando noite após noite, quase como se tivessem a lista de quem seria o próximo. A situação ficou tão insuportável, pessoal, que muitos trabalhadores simplesmente largaram tudo e foram embora. Foi aí que entrou o tenente-coronel John Henry Patterson, que além de engenheiro-chefe, resolveu também virar caçador. E depois de meses montando armadilhas e até tendo, digamos, uns encontros que quase acabaram mal, ele finalmente conseguiu derrubar o primeiro leão em 9 de dezembro. Mas o segundo, pessoal, deu muito mais trabalho. Inclusive, ele levou vários tiros, mas mesmo assim resistiu por mais 20 dias até cair de vez. E quanto ao número de vítimas, John afirmava que foram 135 pessoas, mas estudos mais recentes acreditam que foi algo entre 26 a 30 confirmados. É claro que o número real possa ser bem maior que isso. Quanto ao motivo dessa dupla atacar humanos, existem algumas teorias. Uma diz que uma doença matou a maior parte das presas naturais dele, o que obrigou esses leões a atacarem os humanos. Já em outra teoria, pessoal, fala que eles se acostumaram a comer restos humanos por causa das caravanas de escravos que passavam por esse rio. Outra coisa que pode ter influenciado nesses ataques é que um deles tinha um problema sério nos dentes, o que poderia dificultar deles caçar animais maiores e mais difíceis. Mas enfim, né, pessoal? Seja lá qual foi o motivo desses dois, eles ficaram marcados como alguns dos predadores mais famosos da história. Inclusive, até hoje, suas peles e crânios estão no Museu de Field, em Chicago, lembrando de uma época em que a natureza selvagem não aceitava ser empurrada para trás. Tigre de Champawat. Esse aqui é simplesmente o recordista entre todos os devoradores de humanos que já existiram. Estamos falando, pessoal, de um tigre que tirou a vida de mais de 400 pessoas lá no Nepal e no norte da Índia. A história começa lá em 1907, onde ele atacava a gente sem dar a menor chance de defesa. Só para vocês terem uma ideia, galera, a situação ficou tão grave que quando as mortes passaram de 200, até o exército nepalês se envolveu no problema, mas mesmo assim não conseguiram dar fim nele, só conseguiram empurrar o bicho para mais longe. Então, depois disso, ele atravessou a fronteira e foi parar nas florestas de Champawat, na Índia, onde continuou os ataques. E é claro, né, pessoal, com isso a população local ficou apavorada, porque não era um tigre qualquer esperando escondido no mato. Ele invadia as vilas no meio do dia, rugindo e quebrando até portas. O negócio ficou tão grave que até a vida das pessoas simplesmente parou por medo dele. Foi então que eles resolveram chamar o Jim Corbett, o mesmo caçador que anos depois derrubaria o leopardo de Rudrapali que vimos no vídeo de hoje. Então, depois de 2 dias de rastreamento, ele acabou achando o corpo, galera, de uma menina de 16 anos que tinha sido arrastado para a floresta. Com isso, ele seguiu o rastro e depois de uma perseguição, digamos, intensa, ele conseguiu abater o tigre. Após isso, ele resolveu examinar o animal, galera, e acabou descobrindo o real motivo do tigre atacar tantas pessoas assim. Um dos caninos estava quebrado e o outro totalmente desgastado, o que impedia que ele caçasse presas normais, como veados ou até mesmo javalis.
E sem conseguir capturar esses bichos, ele se adaptou e passou a atacar o que não sabia se defender, os humanos. Até parece uma história de filme de terror, né, galera? Então, pessoal, por hoje era isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!